Queria compartilhar a palavra com você, mas eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você orasse comigo, amém? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço pela tua presença que habita em nós, pela presença do teu Espírito que nos reveste de poder. Obrigado por esse poder, por essa unção, por essa capacitação sobre nós, para levar a tua palavra, para anunciar as boas novas, para curar, para libertar, para anunciar as tuas verdades, Senhor. Aleluia. As verdades do teu reino, que liberta, que cura. Obrigado pelo teu Espírito, ministrando aos nossos corações nessa noite. Obrigado pela tua unção, pelo teu poder nesse lugar e pelo teu poder e tua unção tocando as vidas que estão nos assistindo. Obrigada, obrigada, porque eu sei que tua palavra é ungida. Tua palavra é a verdade. E eu sei que ela vai nos libertar essa noite. Ela vai nos fortalecer essa noite. Ela vai nos curar essa noite. Aleluia. Nós abrimos o nosso coração para receber. Nos conectamos para receber de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você tiver uma Bíblia, é importante, né, que você faça uso dela, mas se você... por um acaso não tem como conseguir ela agora, ou não tem ela no seu celular, anota, medita, vai fazer toda a diferença, porque a fé ela vem pelo ouvir, ela permanece pelo meditar e ela cresce pelo praticar. Se nós não meditamos na palavra, se nós não fazemos dela raízes em nosso coração profunda, rapidamente a gente se esquece daquilo que ouviu. Mas uma vez que meditamos, pensamos, colocamos ela guardada no fundo do nosso coração, queridos. Em tempo oportuno, essa palavra ela vai se levantar dentro de nós contra as adversidades. Ela vai se levantar dentro de nós contra as investidas de Satanás. E nós precisamos ter essa disciplina espiritual de fazer isso com a palavra de Deus. Precisamos, principalmente num tempo como esse, a gente ver como é valioso ter a palavra guardada no fundo do coração. Aleluia. Quantas pessoas oramos, Senhor, irmãos, nesse tempo? Quantas pessoas nós oramos nesse tempo? E porque nós tínhamos a palavra de cura, pessoas foram curadas. Quantas pessoas estão sendo abençoadas porque temos a palavra em nosso coração? Quantas pessoas estão sendo abençoadas porque você tem a palavra no seu coração? Aleluia. Porque você pode ministrar a pessoas a verdade do Senhor. Quantas pessoas, como é valioso. Amados, isso é algo muito valioso. Mais valioso do mundo. Talvez você não tenha nem ideia hoje, mas deixa eu te dizer, mais cedo ou mais tarde, você vai ser deparado com uma situação em que dinheiro, influência, nada vai poder te socorrer. Somente a palavra, somente o Senhor. Todo mundo vai passar por isso. A palavra diz que, né, todos teremos aflições, mas que podemos ter bom ânimo porque esse Senhor venceu. Ele disse, eu venci. Eu venci. E porque eu venci, você é vencedor também. Aleluia. E lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. A nada. A sabedoria, a glória das potestades, dos poderes desse mundo. Nós sabemos lá, Coríntios 4:4, 1 Coríntios 4:4, que fala lá que o Deus desse mundo é Satanás. Satanás, o seu reino foi reduzido a nada. A glória do seu reino, a autoridade do seu reino foi reduzido a nada. Lá em Colossenses
2,15, fala que Jesus despojou, desarmou todos os poderes das trevas na cruz e triunfou sobre Satanás e os expôs ao desprezo. Significa que na cruz, Jesus tirou as armas que Satanás tinha, prendeu Satanás, levou ao inferno e diante de todo o seu reino, diante de todos os reinos das trevas, Jesus expôs a derrota de Satanás. Porque na cruz, Cristo resgatou novamente a autoridade que o homem tinha perdido e entregado a Satanás. Na cruz, Cristo pagou a nossa dívida de pecado. Satanás não atentou para isso. Então, ele perdeu a autoridade que ele tinha sobre os homens. Cristo prendeu e derrotou e desarmou Satanás do poder que ele tinha sobre nós e sobre os seres humanos. E foi ao inferno. E lá no inferno envergonhou Satanás diante de todos os seus demônios. Jesus Cristo lá no inferno derrotou a morte. Pegou a autoridade do inferno. Apocalipse 1,18. Eis que tenho as chaves do inferno. Eis que tenho a chave da morte. Então ele pegou a autoridade das trevas. Ressuscitou em glória. Se apresentou ao Pai. Não um tabernáculo feito por mãos humanas, mas um tabernáculo celestial. Entrou no Santo dos Santos Celestiais e apresentou o seu sangue a Deus e toda a sua obra ao Senhor e conquistou para mim e para você a eterna redenção. Então Jesus Cristo reduziu, destronou Satanás, esmagou Satanás, reduziu Satanás e o seu reino a nada, esmagou a cabeça da serpente. Aleluia. E nos entregou a autoridade. E nos entregou seu poder. Para que por meio deles pudéssemos exercer, por meio do seu nome, pudéssemos exercer essa autoridade. E amados, lá em Romanos, eu quero abrir com você. Romanos capítulo 5. Abre aí rapidamente. 5,17 diz o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão, reinarão, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Mas eu gosto muito do exemplo de vitória do pugilista. Sabe? Aquelas lutas de boxe. Eu acho tão interessante, eu não sei por que me marca tanto. Não sei se é porque meu pai assistia e eu acabava assistindo para ficar perto dele. Meu marido assiste, eu não gosto. Mas eu sou obrigada a assistir, eu assisto. Mas o que eu acho mais legal, o que eu acho mais interessante é que no final, os dois competidores é apresentado pelo juiz. O juiz pega na mão dos dois. Eu acho tão interessante, tão curioso. O juiz pega na mão dos dois. E eu acredito que ele tem algum contato com os jurados. E os jurados diz ao juiz quem é o vencedor. E na hora que isso acontece, o juiz levanta a mão do vencedor. E o vencedor, triunfante, levanta a sua mão de vencedor e ele começa a rodear naquele ringue e comemorar a sua vitória com muita alegria. E ele, ao mesmo tempo que ele faz isso, que ele expõe a sua vitória, que ele se alegra com sua vitória. Pense um pouquinho. A vitória do pugilista vencedor expõe a derrota do perdedor.
a vergonha do perdedor. E eles ganham um tipo de cinturão, não é isso? Eles ganham um cinturão, eles ganham prêmios em dólares. E ele levanta o cinturão de vencedor. E aquela vitória triunfante daquele vencedor, ao mesmo tempo, expõe a vergonha e a derrota daquele que perdeu. É isso que Jesus quer dizer nessa passagem. Que pela ofensa de um, reinou a morte. Mas, muito mais, os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, a saber, Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Jesus conquistou essa vitória. Jesus triunfou sobre o inferno, triunfou sobre Satanás, expôs a derrota do inimigo. E com esse prêmio, sabe o que foi que ele fez? Ele chamou eu e você para o ringue. Ele chamou todos da família de Cristo, todos da família de Deus, para o ringue, para triunfar, para comemorar essa vitória junto com ele. E entregou o prêmio a mim e a você que cremos, a igreja. Tome o prêmio, tome a honra, reine comigo, seja vitorioso comigo. Aquilo que Adão perdeu, Adão era rei aqui sobre a terra. Deus disse a Adão, olhe, eu criei tudo, fiz um jardim particular para você, cultive e guarde, domine, exerça domínio, seja rei, exerça a sua autoridade. Mas Adão pecou e entregou esse reino, o reino da terra, a autoridade sobre os homens, nas mãos do diabo. Mas Jesus Cristo diz, derrotou Satanás, pegou a autoridade que Satanás tinha sobre a vida dos homens, pagou a nossa conta e nos entregou o prêmio. E disse, tome filho, é seu. A autoridade perdida é sua novamente. A herança perdida é sua novamente. Reine comigo, reine comigo, reine comigo. Esteja na minha vitória. Venha comigo desfrutar desse triunfo. Dessa posição de vencedor, dessa posição de rei, dessa posição de autoridade sobre o inferno, sobre as circunstâncias, sobre o pecado, sobre a morte. Venha reinar comigo, venha ser triunfante comigo. Aleluia. Colossenses 1, 12, 13 fala que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Hoje pertencemos a esse reino vitorioso, a esse reino que esmagou as trevas, a esse reino que pisou na cabeça da serpente, ora, Satanás. Aleluia! Nós pertencemos a esse reino, querido, um reino vitorioso, um reino que triunfa sobre todas as circunstâncias. Nada parou Jesus, nada derrotou Jesus. Você pode estar passando por algumas circunstâncias, mas deixa eu te dizer, Ele disse, olhe, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Porque eu venci, querido. Ele disse, porque Ele venceu, você é vencedor também. Se Ele venceu, Ele entregou a vitória antecipadamente nas suas mãos. Você pode vencer as circunstâncias. Aí você está me perguntando como? Como eu vou vencer essa tentação? Como eu vou vencer essa tristeza? Como eu vou vencer esse pecado? Como eu vou vencer essa doença? Como eu vou vencer as circunstâncias? Deixa eu te dizer, você tem algo chamado fé? Fé nisso que eu estou dizendo, fé na palavra de Deus, porque o que eu estou falando é a palavra de Deus, não é palavra de homem, é a palavra de Deus, e essa é a vitória
que vence o mundo, a nossa fé. A fé que você tem naquilo que Deus diz a seu respeito, essa fé é que vai fazer você tomar posse da sua vitória. Porque a vitória Jesus já colocou nas suas mãos. A autoridade Jesus já colocou nas suas mãos. O poder já habita em você. Mas o que você está fazendo com o poder que habita em você? O que você está fazendo com a autoridade que habita em você? Eu creio que hoje é uma noite de despertar. Crentes que estavam dormindo vão despertar do seu sono. Tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente brincando com o evangelho. Deixa eu te dizer, o diabo não brinca de ser diabo. Se você brincar de ser crente, deixa eu te dizer, o diabo vai armar alguma contra você. Se posicione. Use as suas armas. As suas armas, elas são poderosas em Deus. Deus te deu a espada do Espírito, que é a palavra. Deus te deu fé. Deus te deu autoridade. Deus te deu poder e domínio sobre todas as circunstâncias. Precisamos ter fé nessas coisas, para usar essas ferramentas. Só temos acesso a essas coisas por meio da fé. Porque elas estão no reino do Espírito. Mas deixa eu te dizer, meu querido, o reino do Espírito é real. E quando aprendemos a ter mais consciências das coisas espirituais do que as naturais, vamos começar a alcançar vantagens contra o inimigo e contra as suas ciladas. Vamos mergulhar nas coisas do Espírito. Vamos buscar a presença de Deus, porque na presença de Deus há poder. Eu estou falando na presença manifesta. Porque não adianta você saber, eu sei o que está escrito, mas você não desfrutar do que está escrito. Nosso Deus é um Deus de milagres. Nosso Deus é um Deus de maravilhas. Nosso Deus é um Deus de poder. Nosso Deus é um Deus de sobrenatural. E se um crente não está provando do sobrenatural, deixa eu te dizer, mais cedo ou mais tarde, você vai esfriar. Mais cedo ou mais tarde, você vai duvidar. Você vai ter um estilo de vida inferior daquilo que Deus projetou para você. Vamos despertar, igreja. Vamos despertar. Despertar para a realidade da palavra. Despertar para a comunhão de um Deus que é real. De um Deus que é vivo. De um Deus que faz milagres. De um Deus que levanta o morto, o enfermo. Aleluia. 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 Ele colocou autoridade em você. Efésios 1, 22. Vou ler mais uma vez. Acho que não teve uma quinta-feira que eu não li essa passagem, mas eu vou ler ela novamente. Talvez alguma pessoa esteja precisando hoje à noite. E pôs, Efésios 1, 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. O que quer dizer isso? Talvez você não entenda. Mas isso significa que Deus colocou toda a autoridade debaixo dos pés de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então Deus colocou toda a autoridade, poder e domínio em sujeição à igreja, como servos da igreja. Eles têm que obedecer. Por quê? Porque Deus colocou para servir, para estar debaixo dos pés da igreja. Aleluia. Gênesis 1, 22. Deus cria o homem e diz, olha, está tudo aqui. Sujeitai, dominai.
Deus criou a mim e a você, querido. Deus criou a mim e a você para o domínio, para reinar, para exercer autoridade. Não somente sobre o inferno, não somente contra a enfermidade, contra a doença. Mas Deus nos chamou para exercer domínio sobre a terra. O que você está precisando? Não é que exercemos autoridade sobre os homens, exercemos autoridade sobre os demônios. Mas nós exercemos a autoridade sobre toda a criação. O que você está precisando? Chame. O que você está precisando? Chame. Use a sua autoridade. Ah, isso é loucura. Eu estou precisando de um emprego. Chame o emprego para ver se ele não vai chegar. Creia nisso que eu estou lhe dizendo e chame. Ah, eu estou precisando de mais saúde, mais força. Chame. Ah, eu estou precisando de dinheiro. Chame. Ah, eu estou precisando de clientes. Chame vendas. Chame contratos. Amados, Deus criou toda a terra para servir aos homens. Adão perdeu, mas Cristo conquistou novamente para você. Cristo conquistou para você. Acredita nisso que eu estou te dizendo. Abre a tua boca, crendo nisso. Faz uma experiência. Exerce a tua autoridade e chama aquilo que você precisa para a tua mão. Exerce a tua fé nesse respeito. Exerce a tua autoridade. Exerce o teu domínio. Reina contra as circunstâncias que tem te afligido. Quantas pessoas, queridos, nesse período, deprimidas, depressivas. Exerça, reine sobre essas circunstâncias. Reine sobre as obras da carne. Governe a sua vida. Tome o controle de volta da sua vida. Se você está com essa sensação, estou perdendo a minha vida, estou perdendo o controle da minha vida. Reine. A partir de hoje, domine. Tome novamente as rédeas, as decisões da sua vida, o controle da sua vida. Não deixe a preguiça, não deixe o pecado. Reine sobre essas coisas. Tem gente que é governada pela preguiça. Tem gente que é governada pela glutonaria. Tem gente que é governada por vários tipos de pecado. Mas deixa eu te dizer, crente, você foi liberto dessas coisas. Reine sobre essas coisas. Não deixa isso roubar o que Deus tem de melhor para você. Não deixa. Não deixa. Não deixa a carne governar você. Deixa a tua carne morta. Ela morreu com Cristo. Não deixa ela ressurgir. Não deixa ela reviver. Deixa ela morta. Para que você possa viver uma vida para Deus. Para que você possa viver uma vida no Espírito. Aleluia. 2 Coríntios. Capítulo 2. Versículo 14 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Cristo quer fazer você triunfar todas as vezes. Cristo quer fazer você triunfar todas as vezes. Não é algumas vezes. A palavra de Deus diz que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Se você deixar a sua vida ser conduzida pelo Senhor, deixa eu te dizer, Ele vai te conduzir sempre em vitória. Sempre em triunfo, nunca em derrota. Ah, mas você não sabe, minha vida está tão derrotada, minha vida está tão frustrada. Eu estou passando por tanta coisa. Deixa eu te dizer, deixa Cristo entrar na sua vida. Deixa Cristo ser Senhor da sua vida.
Deixa Ele te conduzir, porque Ele vai te conduzir em triunfo todas as vezes. Sabe isso que está te afligindo? Sabe isso que está te perturbando? Se você deixar Jesus te conduzir, Ele vai te conduzir à vitória. Ele vai te conduzir ao lugar de vitória e de honra que Ele reservou para você e para mim. Aleluia. Aí para que tudo isso? Para que reinar em vida? Para que vencer as circunstâncias? Querido, Deus quer fazer, sabe o quê? Que você faça propaganda do reino de Deus. Deus quer que tua vida seja vitoriosa. Deus quer que você seja um sucesso. Deus quer que você seja uma bênção. Sabe por quê? Para que Ele seja glorificado em você. Deus quer sempre ser glorificado no Filho. Quem é filho de Deus aqui? Você é. Deus quer ser glorificado em você como foi em Jesus. Quando a vida de Deus brilha em você, quando Deus brilha em você, na sua vida, através da sua vida, deixa eu te dizer, a glória vai para Ele. As pessoas são ministradas através da sua vida. As pessoas são abençoadas através das bênçãos que Deus fez chegar na sua vida. Deus quer tirar essa derrota da sua vida. Deus quer tirar essa circunstância da sua vida. Deus quer que você derrote esse gigante. Deus quer que você transponha essa muralha. Deus quer te conduzir em triunfo. E exalar o conhecimento dele, de Cristo em todo lugar. Como assim? Ele quer que você abra a sua boca e testemunhe as vitórias, as grandezas, aquilo que Ele faz na sua vida. Deus tem prazer nisso. Isso consiste o Evangelho, querido. O Evangelho é isso, o Evangelho é boas novas. É as boas novas de dizer, olha, Satanás foi derrotado, a morte foi derrotada, o pecado foi derrotado, foi vencido, foi esmagado por Jesus Cristo. E Ele tem vida para você. E Ele tem vitória para você. Nós precisamos anunciar a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é essa. Os poderes das trevas. A autoridade que a morte tinha sobre os homens. Que o inferno tinha sobre os homens. Para trazer julgo, enfermidade, doença. Sabe? Consequências de maldição. Isso foi quebrado. E nós que temos aliança com Cristo. As bênçãos que estão sobre o Cristo. Aquele que era o descendente de Abraão. Está sobre as nossas vidas também. Nos alcançam também. Aleluia. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Aleluia. Que nós venhamos a entender a essência desse evangelho. Desse evangelho vitorioso. Não de um evangelho derrotado. Não um evangelho de miséria. Mas um evangelho de triunfo e de vitória sobre toda maldição. Sobre toda condição. E de jugo e de pecado que o inferno colocava sobre mim e você. É isso que precisamos anunciar, não somente através das nossas palavras, mas também através da nossa vida. Como vamos anunciar um Deus de vitória se temos uma vida derrotada? Mas uma vez que a gente permite que Cristo nos conduza em triunfo. Uma vez que nós venhamos a crer na palavra de Deus, abrir a nossa boca, usar a nossa fé, usar a nossa autoridade e reinarmos em vida. Deixa eu te dizer, a nossa vida vai ser um espelho do Evangelho, da palavra. Vai refletir Cristo, vai refletir a vontade de Deus para os homens. A bondade de Deus para os homens. Amados, nós estamos num tempo tão maravilhoso. Em que sentido? Maravilhoso o quê? Você pode ver como algo ruim. Eu prefiro ver como algo positivo nessas circunstâncias que se levantam. Eu vou dizer algo muito importante para você. É uma grande oportunidade de anunciar esse evangelho de vitória. É uma oportunidade de mostrarmos e demonstrarmos um evangelho de milagres. Um evangelho de cura. Um evangelho real.
Não um evangelho somente de palavras de sabedoria, mas em demonstrações de poder e do Espírito. E é esse evangelho que eu estou anunciando a você, se você não conhece o Senhor Jesus. Deixa eu te dizer, Jesus, Ele cura. Jesus, Ele enxuga as lágrimas. Jesus liberta da depressão. Jesus supre, Ele é o nosso pastor. Jesus, Ele cuida de nós e Ele sempre nos faz triunfar. E Ele quer fazer isso na sua vida, se você permitir. Se você fizer a aliança com Ele, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria saber se você está ouvindo essa palavra e deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu queria que você sinalizasse. Eu estou falando com você. Que essa palavra falou no seu coração. Que essa palavra tocou você. Ou para você voltar para os caminhos do Senhor. Ou para você entregar a sua vida ao Senhor. Pela primeira vez e fazer aliança com Ele. E Ele transformar a sua vida. De uma vez por todas. E por que eu preciso me identificar? Porque eu quero orar com você. Eu queria que você tornasse público essa sua decisão. Porque eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Aleluia nessa noite. Aleluia. Queria chamar o grupo de louvor. Eles já podem se posicionar. Queridos, eu quero orar por você que também é cristão. Também tem aliança com o Senhor. E eu quero orar para que você seja chacoalhado nesse tempo. Chacoalhado nesse tempo. Sabe para quê? Para se mover. Para abrir a sua boca. Para anunciar o Evangelho. Para pregar essa palavra. Para divulgar cultos como esse a pessoas que não têm. Amados, é um tempo oportuno para que nós venhamos a pregar essa palavra. As pessoas estão prontas. Os campos já estão brancos. Eu percebo esse tempo como um tempo muito propício para que a palavra de Deus seja ministrada. Para que a palavra de Deus seja anunciada. Eu vejo isso como um tempo propício para que Deus faça milagres financeiros na sua vida. Para que Deus faça milagres no teu corpo. Para quê? Para que Deus seja glorificado por esse sinal e por essa maravilha no meio dos teus familiares, no meio da tua vizinhança. Eu creio que nós estamos num tempo que o Evangelho vai ser anunciado e nós vamos colher muitas vidas. Eu creio em um tempo, que nesse tempo, nós como igrejas estávamos muito acomodadas, como igreja acomodados e acomodadas. Eu creio que é tempo de chacoalhar. É tempo de mexer o poder que está dentro. É tempo de abrir a boca e falar contra as circunstâncias. É tempo da gente impor as mãos sobre os enfermos e vermos a manifestação da bondade de Deus sobre a vida daquele enfermo e levantando ele daquela condição. É tempo de ver milagres. É tempo de milagres. Aleluia, glória a Deus. Eu queria orar por você nesse sentido. Fecha os teus olhos. Pai querido, Pai amado. Eu agradeço pela transformação que você está fazendo na sua igreja nesse tempo. As cascas que você está tirando, mexendo, movendo, para que venhamos a desfrutar do sobrenatural. Para que venhamos a desfrutar do poder da tua palavra, da presença. Eu creio na tua unção poderosa nesse lugar. Poderosa que existe na tua palavra. E essa unção toca na vida de quem está em casa. Essa oração toca na vida de todos aqueles que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Para que eles venham a ser despertados e tomem a consciência
da posição, do poder, da autoridade, que são reis e sacerdotes, chamados para reinar em vida. Que todo conformismo seja quebrado em nome de Jesus. Aleluia. Todo conformismo seja quebrado em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, por aqueles que estão conectados conosco. Que se há alguma prisão espiritual na vida dessas pessoas, que prende eles ou elas, numa situação que não é a tua vontade, muitos em pecado, em inconstâncias, porque estão oprimidos por influências malignas. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu quebro esse poder sobre a vida dessas pessoas. Se essas pessoas creem nisso, se elas reconhecem isso, que não conseguem avançar, e entendem que é como se algo tivesse prendendo a vida delas, e elas desejam ser libertas agora, eu dou ordem, porque essas pessoas estão me dando legalidade para isso. Eu dou ordem a você, influência maligna, saia da vida dessa pessoa e nunca mais volte. Agora, no nome de Jesus. Eu declaro força espiritual sobre a vida dessa pessoa, para que ela venha a se posicionar na palavra contra essas influências e contra toda obra carnal, em nome de Jesus. 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 Livres. Eu queria que se você depois pudesse testemunhar a esse respeito. Você não precisa colocar o seu nome. Mas se você puder testemunhar para abençoar pessoas, seria muito importante. Se você também quer entregar a sua vida ao Senhor. Existem pessoas que eu orei aqui agora e que não conseguiam servir ao Senhor, a desejavam no seu coração: eu quero ser crente, mas eu não consigo ser crente. Sabe, o poder que te prendia de não ser crente foi quebrado agora. E você pode decidir ser crente, sim. E servir ao Senhor, sim. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar agora por todas as pessoas que estão internadas agora no hospital com sintoma de Covid. Eu queria que os presentes me ajudassem também nessa oração. E você que está em casa também, me ajudasse nessa oração. Senhor, eu sei que existem muitas pessoas nessa cidade internadas com sintoma dessa doença. E nós damos ordem agora, no nome de Jesus, todo sintoma maligno. Eu sou embaixadora do reino de Deus, igreja do Senhor, representante do Senhor aqui na terra. Eu dou ordem a você, no nome de Jesus. Sintomas no corpo dessas pessoas, fora, em nome de Jesus. Eu tenho autoridade para falar contra vocês, porque eu tenho autoridade no nome, e eu sou a autoridade espiritual do Senhor, plantada pelo Senhor nessa cidade. E eu dou ordem a vocês, e vocês têm que se dobrar, em nome de Jesus. Fora do corpo dessas pessoas, todo sintoma de enfermidade, toda doença, bate em retirada agora,
Em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus cura brotando no corpo dessas pessoas. Cura brotando no corpo dessas pessoas. Processo de cura acelerado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo tratamento que favorece o corpo dessas pessoas, eu declaro surtindo efeitos positivos. Em nome de Jesus. Contra essa doença. Eu declaro e falo com o corpo dessas pessoas. Reajam. Eu profetizo no corpo dessas pessoas vida, cura, vida, cura, em todo o corpo, em todo o sangue, em toda imunidade, em todo pulmão, em todo o sistema nervoso e coração. Em nome de Jesus. Funcione como foi feito para funcionar. Eu declaro a vida de Deus. A vida de Deus. A lei do Espírito de vida vivificando, curando cada parte do corpo dessas pessoas. Em nome de Jesus. Acelerado o processo de cura dessas pessoas. Acelerado em nome de Jesus. Em nome de Jesus.